Gênesis 41 é o capítulo importante para entender como Deus coloca José para governar a terra do Egito. É um episódio que mostra a ação de Deus sobre os governos da terra. Algumas pessoas não compreendem, por exemplo, a origem da política na Bíblia, né? Então aqui mostra que o próprio Deus colocou José numa cadeira política, numa terra estrangeira, uma terra pagã, que era a terra do Egito, e ele foi colocado por Deus como governador da terra do Egito para um propósito especial. Por que que José virou governador do Egito? Para salvar o povo de Deus lá na frente. Então, Deus, na sua soberania, coloca homens para ocupar tronos, cadeiras, né, é, cadeiras políticas para um plano, um propósito maior. Então, como isso aconteceu? O faraó tem um sonho inusitado, um sonho perturbante, que ele vê 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas finas, 7 espigas gordas, as finas sempre devorando as gordas. E ele fica muito perturbado, chama todos os homens, os sábios, ninguém consegue interpretar. E do lado dele está ali o copeiro, que Faraó recontrata, né, esse copeiro para estar trabalhando com ele. E era o copeiro que José havia interpretado o sonho dele lá na cadeia. Então é maravilhoso ver como que os planos de Deus vão acontecendo, né, de uma forma assim muito bem arquitetada pelo próprio Deus. E o copeiro vê que Faraó está preocupado, ele diz: olha, eu conheci um homem lá no presídio que ele interpreta sonhos. José então é chamado pelo rei, e naquele momento ele sabe que Deus estava realizando um plano especial na vida dele. Então, quando ele interpreta, ele diz: ó, Faraó, são 7 anos de fartura e depois teremos 7 anos de muita fome. E aí o faraó pergunta para ele: mas o que a gente pode fazer? Ele diz: olha, vocês vão ter que colocar uma pessoa, um administrador na terra do Egito para administrar bem tudo que colhermos nos 7 anos de fartura e fazer estoque dessa comida, e quando chegar o tempo de fome, aí a terra do Egito vai ter alimento para abastecer nesse tempo de fome. Então, Faraó reconhece que ele tem o Espírito de Deus e ele pergunta: acharíamos um outro varão? Um outro jovem tão capaz, tão preparado? Então, naquele momento, Faraó coloca ele para governar toda a terra do Egito, dá carta branca para ele. Então, José, agora, o sonho que ele tem, né, de que ele seria essa autoridade sobre sua família, sobre toda a terra do Egito, agora se cumpre, né? E eles casam, Deus dá filhos para ele coloca nomes nesses filhos, por exemplo, Manassés. Os nomes tinham muito a ver com a história, né, com os acontecimentos. Ele diz: Deus me fez esquecer de toda a dor que eu passei, né? Então, esse capítulo 41 mostra que aquilo que Deus promete, ele cumpre, mas tudo dentro de um tempo dele, né? José ficou aproximadamente 30 anos, parecia tanto tempo, mas Deus estava ao longo desses anos cuidando de cada detalhe. Gênesis 42, a fome, como Deus havia dito, começou, né? Nos tempos de fartura, José acumulou comida, guardou, estocou comida e a Faraó coloca ele como esta pessoa que seria a responsável por toda a terra do Egito. Então, lembrando que ele é um tipo de Cristo, né? Quando a fome veio, o Faraó dizia para as pessoas: ide a José, e o que ele disser para vocês fazerem, vocês vão fazer. Então, aqui lembrando que ele é um tipo de Cristo, né, que é o pão da vida que veio para saciar a fome espiritual da humanidade. Em 42, então, a terra, toda a terra de Canaã, toda aquela região habitada, a seca leva à fome, e eles ficam sabendo que tem comida no Egito, e eles vão para lá para comprar comida. Então, quando eles chegam lá, José está ali vendendo, organizando, né, os vendedores de alimentos, de sacos de grãos, e de repente ele vê a caravana chegando, ele reconhece os irmãos dele. Então, esse momento é um momento muito chocante, né? A história
é uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque ele vai ter que ficar ali fingindo que não conhece, né? E ele vai e simula que eles tenham roubado. E a história é muito bonita, porque, na verdade, José está traçando um caminho para gerar arrependimento no coração deles também. Isso é um tipo de Cristo, né? Cristo, ele, como ser humano, às vezes ele leva o ser humano a ter situações difíceis na vida só para que esse ser humano se arrependa e volte-se para Deus, né? Então, José, ele é um tipo de Cristo. E os irmãos dele não reconhecem ele e volta para casa e vai falar com Jacó, que eles só podem voltar agora se o irmão caçula deles voltar com eles, e Jacó não aceita. Por quê? Porque Jacó teme em perder o seu outro filho, porque na cabeça de Jacó, José estava morto. Naquele episódio, quando eles vendem José, eles matam um animal e suja a túnica bonita de José no sangue. Então o pai dele acha que ele está morto. E agora os filhos dele voltam dizendo: Olha, pai, nós compramos comida, mas ele só aceita a gente voltar se for com o nosso irmão. A história é muito bonita. Gênesis 43. Passa um tempo, a fome continua, a fome duraria 7 anos, como Deus havia dito através dos sonhos, né, do faraó. E então os irmãos dele vão esperando, porque o pai não quer liberar o Benjamim, que é o filho mais novo. E depois não tem como esperar mais, porque os sacos foram se esvaziando, né? Então eles têm que voltar à terra do Egito para comprar mais comida. E Jacó autoriza então Benjamim ir com eles. E um episódio interessante no verso 11 é que Jacó, sem saber quem era o tal governador do Egito, né? Ele quer agradá-lo e ele manda alguns presentes, né, da terra de Canaã. Ele manda bálsamo, curador, ele manda mel e manda mirra, nozes, e é muito interessante porque a gente fica imaginando quando José recebe esses presentes, né? E tem toda a lembrança da infância, da terra dele, e isso deve ter gerado muita saudade, né? Ao sentir cheiro, sabor, e nós aplicamos isso na vida de um homem, de um ser humano, quando se afasta da presença de Deus, né? Fica longe da casa do Pai, e quando ele ouve um hino, quando ele ouve a palavra, a alma, ela sente saudade, né? Do aconchego da casa do Pai. E aí José recebe, né, Benjamim com seus irmãos, faz um banquete para eles, né? Fica muito emocionado quando vê o irmão dele mais novo, que quando ele saiu ele ainda era muito pequeno, e então ele prepara uma comida extra, né, para Benjamim, 5 vezes mais do que seus irmãos. E a gente fica imaginando a cena, né? Ele ali jantando com seus irmãos, eles se encurvaram perante ele, assim como o sonho de José mostrou, aconteceu. Todos os seus irmãos tinham que se curvar diante dele como a segunda pessoa de maior autoridade em toda a terra do Egito, mostrando que quando Deus promete, ele cumpre com todas as suas promessas. Gênesis 44. José, ele tem uma estratégia, né? Uma segunda estratégia de fazer os seus irmãos repensarem tudo que eles fizeram com ele, quando ele foi vendido, lançado no poço, vazio, né? Quando ele foi vendido como escravo. E então José despede os irmãos dele, né, com os mantimentos, e aí ele pede para colocarem a taça de ouro que ele bebia na bolsa, né, no saco de mantimentos de Benjamim. E aí, quando eles estão saindo, no meio do caminho, eles são abordados pelos soldados. Eles disseram: Ó, sumiu a taça do rei, de José, e com quem tiver essa taça vai ter que virar escravo. Aí, quando eles mexeram no saco, né, de mantimentos de Benjamim, o copo estava lá. Então, eles rasgaram as roupas, demonstrando lamentação, choro, arrependimento. E disseram: Deus está nos punindo porque o que nós fizemos com o nosso irmão, né, lembrando que eles nem imaginam quem é o governador, né?
e eles acham que é Deus punindo eles, né? E aí eles então voltam, né? José volta com eles porque eles vão ter que ficar presos e eles não querem voltar sem levar o irmão mais novo, porque senão Jacó não ia resistir. E as emoções de José vão ali subindo, subindo, subindo. Ele está como uma Coca-Cola, quando você sacode que está ali no ponto de explodir. Ele vendo tudo, vendo todo o cenário de humilhação, de traição, e todos os irmãos dele ali agora de frente para ele, implorando por misericórdia, né? E o próximo capítulo é maravilhoso. Gênesis 45 é um dos textos mais lindos da história de José. Quando ele está ali de frente para os seus irmãos, ele não aguenta a emoção, né? Como se fosse um refrigerante sacudindo e o gás sobe, sobe e ele explode. E ele começa a gritar, a chorar e ele diz para eles: Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para a terra do Egito. E cadê o nosso pai? Nosso pai ainda vive. E eles ficaram chocados, assustados, né? E pensaram: agora José vai querer nos matar, vai querer vingar, né? E José então responde para eles, né? Não, não foram vocês, não foi por vontade de vocês que eu viesse para cá. Ele diz, eu vim para cá enviado pelo próprio Deus. Deus já sabia na sua soberania que chegaria esse tempo de fome e Deus já sabia que alguém precisaria proteger vocês, que é povo de Deus, que é os filhos de Jacó, que são as tribos de Israel, né, futura. Então ele diz: Não, eu só vim para cá para conservar em vida o povo de Deus. Então esse texto é muito bonito. Ele diz: Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me trouxe para cá para conservar em vida toda a minha família, que é o povo de Deus. Que mostra como que Deus, na sua soberania, age, né, na sua presciência, estabelecendo reinos, governos, e essa promessa se estende ainda hoje, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aquele povo que teme ao Senhor, desde os tempos do Antigo Testamento, todo povo que teme ao Senhor, Deus abençoa essa nação colocando governos justos para livrar o povo de Deus. E esse episódio vai se repetir com outros personagens da Bíblia, como por exemplo a rainha Esther, que foi colocada no trono para proteger o povo de Deus, como Daniel, que foi colocado também no trono para alterar decretos que seriam lançados contra o povo de Deus. Então, o 45 mostra a soberania de Deus em colocar um homem numa terra pagã, numa terra estrangeira, um homem dele, para preservar toda aquela nação que era povo de Deus em vida. Então, a história é muito bonita e José, então, através do faraó, convida seus irmãos e sua família para virem morar na terra do Egito, numa faixa da terra do Egito, que era a terra de Gósen, e ali vai se estabelecer então a profecia do Gênesis 15, que os descendentes de Abraão seriam escravos durante 400 anos numa terra estrangeira. Gênesis 46, a profecia de Gênesis 15 se cumpre, toda a descendência de Abraão seria escrava numa terra estrangeira, e como é que esse povo sai de Canaã e vai para a terra do Egito. Então, esse capítulo ele é muito importante para entender os próximos capítulos e o próximo livro, que é o livro do Êxodo. Então, esse povo chega ali, né? Aí no 46 diz aí que foi um total, no verso 27, de 70 pessoas. Vai mostrar aí de cada filho quais são os filhos, né? Quais são os netos de Jacó. Mostra todas as famílias, família por família, e como quem é que chegou na terra do Egito, e esses descendentes de Jacó. E vai mostrar também o encontro de José com seu pai. Lembrando que José era aquele filho que Jacó amava muito, porque era filho da mulher amada dele, que era Raquel, e
ele lamentou por muitos anos a morte dele e agora vai encontrar o filho vivo e como governador da terra do Egito. Então, esse encontro é maravilhoso entre pai e filho, né? É um dos episódios mais lindos do Antigo Testamento na história de Israel. Gênesis 47, Israel é apresentado para Faraó, tanto Israel quanto Jacó. Então, agora nós entendemos que é a mesma pessoa, né, que Deus havia trocado o nome de Jacó para Israel. E agora o faraó conhece a família de José, né, o episódio é bonito porque ele se encanta pela família, se encanta por Jacó, oferece trabalho para eles, né, roupas, e eles passam a viver ali de uma forma amigável. E esse quadro vai mudar, porque esse faraó que ama a família de José, ele vai morrer e vai levantar um outro faraó, né? Faraó é um título. E aí o outro faraó não vai conhecer José, não conhece a família, e ao invés de ter afeição pela família de Israel, ele passa a ter aversão. Por quê? Porque essa família cresce muito. Eram apenas 70 e eles triplicaram, quadriplicaram e cresceram muito e viraram uma nação potente dentro da terra do Egito. E isso para Faraó tornou-se uma ameaça, né? O fato de eles serem um povo diferente, de terem costumes diferentes, um Deus diferente, faz esse faraó, o próximo faraó, se sentir ameaçado quando é que o povo vai virar escravo. Gênesis 48, Jacó adoece e, como era o costume, antes de morrer, ele vai abençoar todos os filhos. E havia dentro da cultura abraâmica, havia esse costume, né, do pai abençoar o filho, e essa palavra desse pai tinha um poder de estabelecer bênçãos ou maldições, né, sobre os seus filhos. Aí José traz os dois filhos para serem abençoados, né, Efraim e Manassés, e é interessante ver aqui que são 12 filhos, né? Mas José não herdou nenhuma tribo, nenhum território. E Levi também não herdou, porque Levi vai se tornar a classe sacerdotal. Quando Deus estabelecer no livro do Êxodo sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Quando o homem pecou, o homem perdeu o acesso a Deus. Então, o homem não podia falar diretamente com Deus, havia um bloqueio entre Deus e o homem. Então, quando Deus queria se relacionar com o homem, Deus se relacionava através dos profetas. Agora, quando o homem queria se relacionar com Deus, fazia uma oração, oferecia um sacrifício, era através do sacerdote. E essa classe vai ser a classe de Levi, que é a classe sacerdotal, que é Arão, que é um descendente de Levi. E isso vai se cumprir em Jesus, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele tira esse bloqueio, essa parede de separação, esse véu que havia entre Deus e o homem não precisaria mais de intermediários. Então, esse sacerdote que vai surgir aí, intermediando Deus e o homem, ele é na antiga aliança. Jesus morre, o véu é rasgado e Jesus hoje é esse nosso sumo sacerdote. Entre Deus e o homem hoje não precisa haver intermediários. Então, a tribo de Levi seria essa tribo sacerdotal, e por eles ficarem por conta do templo, dos sacrifícios, eles não podiam ter terra, eles não podiam ficar ocupados com plantios. Então, as outras tribos trabalhavam para sustentar a tribo de Levi. Então, isso mostra o cuidado de Deus sobre a vida daquelas pessoas que vivem inteiramente, né, para a obra dele, para o reino dele. É direito dessa pessoa, biblicamente, né, ser alimentado pelos dízimos, pelas ofertas. E no lugar de José e de Levi, entram os dois filhos de José, que é Efraim e Manassés. Então, mais 12 tribos vão ser constituídas assim, pelos outros 10 filhos e pelos dois filhos de José, que é Manassés e Efraim. Gênesis 49
é o registro das bênçãos proferidas por Jacó aos seus filhos. Então ele chama cada um dos filhos no particular, cada filho recebe a imposição das mãos desse patriarca de Jacó. Ele coloca as mãos sobre cada um dos seus filhos e ele ministra a bênção sobre cada um dos seus filhos. Então você vai ver aí, lendo aí cada versículo, a bênção específica para cada filho com suas famílias, com sua tribo. Por exemplo, Judá, verso 9, ele chama Judá de leão, né? Fala aqui de domínio, e ele não estava falando, claro, sobre Judá, ele estava falando sobre o Messias, Jesus, que viria da tribo de Judá. É por isso que a gente ouve muita expressão, Jesus é o leão da tribo de Judá, porque foi a bênção que Jacó estabeleceu sobre a vida de Judá, seu filho. E cada um deles recebe a bênção e essa bênção se perpetua, né, porque ele tinha esse poder. Então, esse sistema patriarcal era um sistema de governo. Não havia, então, entre o povo de Deus, não havia rei, não havia um imperador, né, não havia nenhuma, de uma forma direta, não havia nenhum governo. Então, nós chamamos isso de teocracia. Era um governo de Deus diretamente sobre aquele povo e quem era o líder era um patriarca. Então, esse patriarca é Jacó, né? E esse Jacó é que vai colocar vários cabeças que são as 12 tribos. Então, nós chamamos isso, esse sistema abraâmico, nós chamamos ele de sistema patriarcal. Hoje é muito odiado, é muito criticado, né? Porque a Bíblia coloca isso como um modelo da nação de Israel, um modelo da família cristã, quando, né, o homem seria esse cabeça do lar, né? Claro que na ausência desse homem, a mãe ela ocupa, né, esse governo, tanto paterno quanto materno, né? Mas na lógica, na completude, o sistema patriarcal foi estabelecido por Deus, dando ao homem, né, ao ser masculino, essa força, tanto no sentido de cabeça do lar, como poderio quase que militar, porque os filhos homens, eles tinham essa visibilidade como se fosse um exército forte. Então, a mãe, quando ela tinha um filho homem, ela agradecia muito a Deus porque o homem representava poder militar. E depois isso vai mudar, né? Depois Israel, lá na frente, quando eles estiverem na terra, eles vão ver todas as nações em volta com reis e eles vão querer também um rei. Mas até então não tem rei, Deus é o governo direto e o patriarca estabelece uma liderança sobre as famílias. Gênesis 50, encerramos o livro do Gênesis com a morte de Jacó, seu enterro, né? E um episódio interessante que quando Jacó morre, aí os irmãos de José ficam preocupados. Eles pensam, morre nosso pai, agora José vai se vingar e nós vamos nos tornar escravos de José. E então o livro termina, o livro de Gênesis, com um texto lindo, né, que mostra como José tinha um coração perdoador. Ele perdoa seus irmãos, ele entende que tudo que ele passou foi para um propósito de Deus, ele não guarda raiva, ele não guarda ódio, não guarda mágoa de seus irmãos, porque ele entende que tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Então, no verso 15, ele diz: vocês, verso 19, eu não estou no lugar de Deus. Verso 20, vocês até que intentaram fazer o mal, mas o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram e trouxeram para o nosso povo, porque através de mim, Deus conservou vocês vivos e os filhos de vocês vivos. Então, isso aqui é maravilhoso. José precisava passar por tudo que passou para se tornar esse homem forte,
para cumprir um plano de Deus. E o plano de Deus era esse, através de José, vidas serem protegidas e sustentadas. E o texto termina com a morte de José, né? E depois os irmãos dele, quando forem sair da terra do Egito, vão levar os ossos dele, porque ele não quer que os ossos dele fiquem no Egito. É isso aí, meus irmãos. Finalizamos a leitura do livro do Gênesis. Vamos seguir agora para o livro do Êxodo, mas eu gostaria que você comentasse aí no vídeo qual é a parte do livro do Gênesis que mais falou ao seu coração. Compartilhe também esse vídeo, esses áudios com alguém, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus e serem edificadas. Eu sou a missionária Teca Breder e é com muito prazer que eu estou compartilhando esses áudios com vocês.